Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a comunidade, a toda a imprensa. Bastante interessante as reflexões do vereador Dejair. Primeiro, porque cada um pensa e deduz e defende aquilo que quiser. Nós temos o direito de defender aquilo que nós quisermos. E nós vamos continuar defendendo a nossa tese, nós vamos continuar defendendo o nosso posicionamento, porque isso é um direito que nos cabe, o senhor defenda os seus, como defendeu. Não sei, eu não consigo, eu fiquei pensando, será que ele consegue se enganar a si mesmo? Será que ele acredita realmente em tudo que ele falou? Ele está convencido que em tudo que ele falou? Eu fico pensando, vereador Dejair. Porque assim, eu tenho uma admiração pelo senhor. O senhor é uma pessoa inteligente, o senhor é um jurista, o senhor entende bastante. O senhor é um professor para nós aqui nessa casa. O senhor entende muito de todo a nossa casa, de toda a questão jurídica também. Então, eu não creio que realmente, lá no fundo, o senhor também não acha que existe algo errado aí nessa decisão. Claro e é óbvio que o senhor não vai vir aqui na tribuna dizer, mas lá no fundinho, qualquer pessoa que tiver um pinguinho de senso de justiça e que entenda um pinguinho da questão legal, da questão jurídica, dos trâmites, vai ficar com dúvida realmente desta decisão. E quando a gente fala em golpe, o que é? Como é que se explica isso, então, se não é isso? Como é que se explica que a mesma ação para um outro cidadão, a um outro prefeito, que gastou com propaganda e publicidade mais de 3 vezes mais do que se gastou aqui da renda per capita, foi absolvido por 7-0. Então, essa é a explicação que a gente gostaria de entender desta justiça que vocês dizem que foi feita. No caso do prefeito de Chapecó, o gasto com propaganda e publicidade foi em torno de R$ 35 per capita por habitante daquela cidade. Aqui em Brusque, não chegou a R$ 14 per capita o gasto no ano eleitoral. E aí, quando foi a decisão, acho que era legal, era legal pesquisar. Nós podemos, inclusive, trazer, no dia da audiência que houve sobre o caso de Chapecó, 19 segundos durou a sessão plenária do tribunal para absolver por 7-0 o prefeito de Chapecó. 19 segundos. Apenas o tempo de lerem, fazer uma pequena abertura do processo e o ministro vir e dizer, a lei diz que é anual, não é semestral. Nega o provimento com base na jurisprudência. Esse foi o tempo que durou a sessão que absolveu por 7-0 o prefeito de Chapecó, que inclusive é do PSD, pela mesma questão. Pela mesma questão. O que se gastou em Brusque não foi além do que prevê a lei. Está dentro do que a lei prevê em ano eleitoral, que não se pode gastar mais do que a média dos últimos 3 anos. Não se gastou. Provem, então, que se gastou mais do que a média. Provem. A questão foi o entendimento. Foi o entendimento que se deu, que aí
mudaram a regra no meio do jogo, dizendo que era um entendimento agora daquele momento, daquele tribunal, que seria desta forma, que deveria agora ser desta forma. Então nós vamos dizer para todos sempre, e dizer também que não está acabado ainda. Não acabou. Ainda tem recursos que estão em andamento, não se tem decisão final do Supremo Tribunal Federal, não se tem, está se dando todos os andamentos que são possíveis de se fazer, com recursos, com embargos, enfim. Então ainda não acabou. Então não cantem vitória, meus queridos, não dá para cantar vitória ainda. Tem que esperar mais um pouquinho para cantar vitória, porque ainda falta a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos, sem sombra de dúvida, ir até o final. Nós não vamos desistir. E nós não vamos parar de dizer que foi uma injustiça, que houve 2 pesos e 2 medidas. Nós não vamos, porque na nossa avaliação é isso que aconteceu. E não é só na nossa, nós temos aí, já foi falado nessa tribuna, a gente tem depoimentos da ANVIC, a Associação dos Municípios do Vale do Itajaí, de outras, da FECAM, que é a Federação Catarinense. Então é claro que a gente vai até a última instância. E já se falou aqui várias vezes que não foi a Câmara que tirou o prefeito, que não foi os vereadores que tiraram o prefeito. Eu estou achando que deve ter sido o Papai Noel que entrou com ação contra o Paulo Esse. Só pode ser, porque não foi ninguém. Acho que foi o Papai Noel, Valmir, que entrou com ação pedindo a cassação do prefeito Paulo Esse. Foi o Papai Noel. Lhe concedo a parte, vereador Valmir. O que o pessoal espera, o que nós esperamos, o que a cidade espera, não é a cidade que está aí. Né? Parece o auditório do Chacrinha. Eu sou jovem há mais tempo, parece o auditório do Chacrinha, seu presidente. Né, seu presidente? Pessoal, um pouquinho só. Pessoal, eu vou pedir mais uma vez, né, respeito ao vereador. E vereador, mas por favor, certo, né, comparar a Casa Legislativa com o Teatro do Chacrinha, eu não vou admitir que o senhor faça mais isso. Por favor. Eu peço novamente ao público aqui presente, que aqui é a Casa do Povo, mas tem um povo lá fora que está aguardando as decisões desta casa. Então, cada vez que nós paramos aqui a discussão, acaba atrapalhando o desenvolvimento da Casa Legislativa. Mais uma vez, eu peço a colaboração de todos. Vereador, por favor. Pois não, vereador. Aceito a observação, mas é uma saída também, porque cada vez que a gente vem aqui, o pessoal não deixa falar, então tem que deixar todo mundo falar. É só isso. É isso que nós estamos querendo dizer. Eu aceito, senhor presidente. Eu aceito e eu quero também que a casa entenda que só é esse o sentido da minha fala. Obrigado, senhor presidente. Queria dizer, vereadora, que um dia eu vou dizer na Câmara o que eu entendo por milagre. Um dia eu vou fazer questão de ficar 15 minutos ali, eu vou contar uma história e vou dizer o que eu entendo por milagre. Porque nós não estamos esperando nenhum milagre. Nós estamos esperando que se faça justiça. É bem diferente. É bem diferente. Porque não existe milagre para arrumar, por exemplo, uma coisa que foi injusta. Se quer dizer, então, se continuar injusta, o milagre é do outro lado. E se mudar, o milagre é do lado de cá. Não é assim que a gente trata o milagre. Nós queremos justiça. Essa é a diferença, vereadora. Então, vamos insistir, a senhora tem toda a razão, na questão de 2 pesos, 2 medidas, mudança da regra, vereador, um minuto, quando o jogo já terminou. Obrigado, obrigado, vereador. Obrigada, Valmir. Sem dúvida, isso concordo com as suas colocações. E aqui a gente há que entender de que, claro, nós estamos num momento turbulento na nossa cidade, de pessoas que defendem lados diferentes, e eu respeito
o que cada um defende. Cada um é livre para defender quem quer que seja, este ou aquele, este candidato ou aquele, cada um é livre. E isso faz parte da nossa democracia. E cada um que defenda aquilo que acredita. Qual é o problema? Qual é o problema de eu vir aqui dizer que eu defendo, eu sempre defendi, acho que foi injusto, não só eu, tem muitas e muitas pessoas que pensam da mesma forma. Qual é o problema? Cada um pensa e defende o seu ponto de vista, ponto. E cada um respeite o outro. Isso é democracia? Isso faz parte da democracia? Ou não? E graças que nós estamos vivendo num país democrático. E eu não gosto de relembrar o dia 31 de março por conta do golpe. Não gosto de relembrar. Mas, para mim, e vai continuar sendo simbólico, sim, o dia 31 de março de 2015. E eu gostaria agora, para finalizar, falar um pouquinho, nesses minutos que me restam, do PL 4330, eu gostaria de pedir para o Rafael passar primeiro esse vídeo. Eu quero dar um exemplo concreto sobre o tema que nós estamos votando em Brasília, que é o projeto de lei 4330, sobre a terceirização. O que é a terceirização? Nós temos uma atividade fim e atividade meio. A atividade fim no banco é o caixa, atender o usuário, o cliente, a indústria, o empresário que vem lá fazer as contas do banco. A atividade meio é ter segurança, é ter limpeza, é ter o cafezinho. Na fábrica é o metalúrgico trabalhando lá, e os outros serviços são atividades meio. Mas a principal atividade é a atividade fim. O professor na sala de aula é o comerciário dentro do comércio. Essas atividades, no nosso entender, não podem ser terceirizadas. E é exatamente esse exemplo que eu quero dar. Se nós temos hoje em torno de 45 milhões de brasileiros assalariados, 33 desses, aproximadamente, são contratados diretamente por parte dos patrões. E em torno de 12 milhões já são terceirizados. O que está em debate não é nós regulamentarmos os terceirizados para que eles possam participar do dissídio, para que eles tenham salários iguais aos que estão contratados diretos, para que eles tenham capacitação em outros temas. Não. O que está no centro do debate é fazer com que esses 33 milhões possam também ser terceirizados. Então o patrão vai repassar um recurso, em vez de pagar direto o seu trabalhador, vai passar para uma empresa terceirizada, e aí eu te pergunto, esse lucro da terceirizada vai descontar de onde? É óbvio que vai descontar do trabalhador. Este é o tema central do debate. E o que acontece com o salário conforme o estudo do Diese? O terceirizado recebe 27,1% a menos do que o contratado direto. Se formos olhar os dados da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, a cada 10 acidentes de trabalho, sabem quantos acontecem na terceirizada? 8. Quase todos. E as mortes nos acidentes de trabalho, a cada 5, 4 acontecem na terceirizada. Então o que é a terceirização? Um exemplo concreto. É menos salário, é mais acidentes de trabalho e é mais mortes. Por isso que nós não podemos aceitar a votação da 4330. É rasgar o que o Getúlio fez da CLT, é rasgar a história dos trabalhadores. Com esse vídeo dizer que semana passada foi votado, do dia para a noite foi colocado em pauta, com regime de urgência, foi votado, na calada da noite foi colocado para votação, e infelizmente a Câmara de Deputados aprovou esse projeto 4330, que vai ser um retrocesso gigante para a classe trabalhadora brasileira. Ontem, ele foi retirado
por conta de todas as manifestações que houveram, inclusive no dia de ontem, várias cidades houve manifestações contra o projeto, e ele, só para finalizar, senhor presidente, e ele foi retirado de pauta, me parece que até na próxima semana. Então, a gente espera que realmente ele não volte mais para a pauta, que esse projeto seja retirado, nem venha mais para o debate, porque ele será um retrocesso muito grande para a classe trabalhadora. Em outros momentos a gente vai poder falar um pouco mais, porque o nosso tempo já acabou, mas o senhor quer, se o presidente me permitir, lhe concedo a parte, vereador Celso. Uma parte, vereadora Marli, eu acho que a colocação que Vossa Excelência coloca aí no telão para até orientar a exposição de Vossa Excelência é de boa didática, mas eu fico me perguntando, será que o PT abandonou as suas bandeiras? Como é que está tramitando, vai tramitar a medida provisória aí que tira uma série de direitos dos trabalhadores? Né? Aí sim, 2 pesos e 2 medidas, porque de um lado se critica o governo e de outro vai se apoiar. Então, acho que o PT realmente abandonou as suas bandeiras. Vereador Celso, se o senhor estudou bem as questões, o senhor não falaria o que o senhor falou. Voltando no 4330, infelizmente, a grande maioria dos deputados votaram e aprovaram o PL 4330. Esperamos sim, que ele nem seja votado novamente, mas se porventura ele for votado, que seja vetado, porque será um retrocesso para toda a classe trabalhadora, será um retrocesso para o nosso país. Obrigada, senhor presidente.